Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui para mais uma gravação do LuCast, esse projeto que cresce todo dia, que tem recebido pessoas maravilhosas de vários estados, e eu tenho certeza que hoje nós temos aí mais projeto, mais conexões para conhecer. Vem comigo conhecer duas pessoas que estão aqui hoje maravilhosas, a Eli Ramos e a Tati Beal. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui no nosso podcast. A LuCast foi criada exatamente para isso, para que mulheres, homens, crianças que queiram contar suas histórias, seus projetos, tenham essa oportunidade de poder expor o que estão pensando, o que estão movimentando. E eu quero começar com vocês contando cada uma aí a sua história, o seu nome, o que veio fazer. Vamos começar com você? Vamos lá. Então, vamos começar com a Tati. Então, Tati, se apresente para nós. Então, primeiramente, eu sou a Tatiane Beal, tenho 34 anos, sou casada, sou mamãe de gêmeos. Por formação, eu sou fisioterapeuta, fiz pós-graduação em dermatofuncional, porém, hoje não venho mais atuando na área. Atuei durante 12 anos e agora, digamos assim, no início, um pouco antes da pandemia, em 2019, eu fui em busca da minha verdadeira identidade. Então, eu falo assim, que é sobre ser, né? E não sobre ter. E aí, eu resolvi me reencontrar, digamos assim, no início de 2019. Então, foi uma transição, digamos assim. Nem imaginava que viria a pandemia. Então, eu resolvi ficar em casa. E foi aí que eu comecei nas redes sociais, foi que eu comecei a me posicionar. É lógico que eu não tinha ainda um objetivo, claro, mas eu comecei a expor, digamos assim, a minha vida, comecei a mostrar o meu dia a dia com os filhos, né, e tal. E eu comecei a perceber que o verdadeiro sentido do poder dos relacionamentos, eu percebi que eu precisava me enxergar mais, que eu precisava cuidar mais de mim. E aí foi aonde eu tomei a decisão de aparecer, digamos assim. Você estava escondida e você pensou, poxa, o que eu vou fazer? E aí surgiu a ideia de se posicionar nas redes sociais. Nas redes sociais. Então, eu comecei, apareci nas redes sociais e comecei primeiramente com o meu dia a dia, contando sobre a maternidade com gêmeos, por mais que eles já estavam um pouquinho maiores. E eu gostei da coisa. Eu falei, eu gostei de... É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu percebi que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, porém, não nas redes sociais, né? Eu não me posicionava diante as câmeras, digamos assim. Então, eu comecei, assim, com a decisão de, eu quero falar. Mas eu quero falar o quê? Entendeu? Então, o primeiro que surgiu ali foi lá em 2019... Eu uso muito assim, que eu estava descobrindo o meu verdadeiro propósito, só que muitas vezes eu troquei o propósito pelas propostas. Então, eu parei de trabalhar, falei, eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar da casa, vou cuidar dos filhos, porém, eu troquei o propósito novamente pelas propostas, porque eu tinha saído da profissão, tinha meio que me frustrado, digamos assim, no meu último trabalho. E fiquei uns meses em casa e foi aí onde a gente se reencontrou. A gente se formou juntas, né? Eu e a Eli, na faculdade de fisioterapia. Fizemos a pós-graduação juntas também. Mas a gente voltou a se falar depois de um tempo. E eu falei assim, olha, eu tô prezando pelo relacionamento. O que você acha de a gente ter alguns encontros novamente? E aí tem uma outra menina que fez o TCC com a gente, a nossa amiga, a Ari, que também. Falei, vamos se encontrar. E aí foi onde começou, lá em 2019, quando eu saí do trabalho e a gente começou a ter aqueles encontros. O primeiro encontro, inclusive, foi na casa dela, um café delicioso. Ela nos recebeu lá e eu percebi que eu preciso cuidar mais de mim, a gente se olhar, digamos assim, e falar, olha, eu preciso disso, eu não posso ficar em segundo plano, porque eu cuido de tudo e de todos e eu tô ficando em segundo plano. Então, vamos agora, a Eli vai se apresentar também. Sim. Aí depois a gente vai contar como que uniu, então, essas vidas que já tinham sido unidas na faculdade e depois a gente conta como que foi. Ok. Bom, me chamo Eliane Ramos, né? Eu tenho 35 anos, sou casada, ainda não tenho filho, né? Sou uma tentante, estou aí na minha busca pelo meu filho. E trabalho na área da fisioterapia, né? Também, como a Tati comentou, me formei com ela, né? A gente fez a pós-graduação juntas. E desde então,
eu atuo na área, sim, da dermatofuncional. Já passei por várias etapas na profissão, né? Já trabalhei a domicílio, já trabalhei em clínica. E agora eu estou com o meu espaço próprio, onde eu trabalho com essa área da estética. E o ano passado, em setembro do ano passado, eu fiz a minha formação também numa técnica chamada hipopressivo. Tá? Nessa técnica, a gente trabalha o vácuo abdominal, junto com posturas para trabalhar a região abdominal, enfim, traz vários benefícios, né? E esse atendimento é feito na minha casa, a princípio. Eu tenho o meu espaço lá com as clientes que eu atendi, inclusive, a domicílio, algumas agora vão até mim. E também trabalho com pós-operatório também. Legal. Então, mediante a formação, cada uma foi seguindo um caminho, um ramo, mas aí nasceu um propósito. Sim. Isso. O propósito, né? Como que surgiu esse propósito? Começou ali com o relacionamento. Inclusive, eu lá nas redes sociais desafiei elas. Vamos fazer uma live, o poder dos relacionamentos. Ela e essa outra amiga. Nunca tinha feito live na vida. Falei, vamos fazer uma live. Fizemos uma live e começou a ter esses encontros, né? A gente falou, vamos fazer uma vez por mês. E a gente começou a se encontrar uma vez por mês e tal. Só que aquele desejo no meu coração continuou. Eu falei, primeiro eu descobri o quê? Eu queria falar. E depois, para quem? Então, eu vi que era para mulheres que eu queria falar. E a gente se encontrou em maio de 2019, daí junho. Aí, quando foi julho, era meu aniversário. Eu falei, pronto, vou reunir mulheres. Eu falei bem assim, vou chamar outras mulheres e vamos se reunir aí, mulherada e tal. E convidei várias mulheres, inclusive na época a gente tinha um grupo de célula, né, da nossa igreja em casa, daí chamei essas mulheres da célula, algumas amigas, ela e essa outra amiga também, e se reunimos todas numa pizzaria, só que o intuito era o quê? Só mulheres, os maridos, os filhos não iriam nesse encontro. E lá eu, mais uma vez, sem experiência nenhuma, mas lá nesse momento eu quis falar, falei, olha mulheres, a gente precisa de ter esses momentos de qualidade, momentos que a gente olhe pra gente, que a gente tenha que se cuidar, que a gente não fique em segundo plano e tal. Beleza, continuou. Aí ali foi maravilhoso, as mulheres, nossa, que legal, é verdade. Os maridos ficaram até meio ofendidos de não terem ido, né, na época, mas enfim. E os nossos continuou, os nossos encontros, né, eu, ela e a outra amiga continuou. Depois surgiu mais um outro encontro. Só que, assim, eu era uma pessoa digamos assim, do off. E eu queria trazer isso para o on. Eu falei bem assim, eu preciso atrair mais mulheres, porque eu estou atraindo só mulheres do meu círculo, né? Sim. Digamos assim. Aí fiz um outro café, surgiu ainda um outro café em casa. Nesse elas já não estavam presentes. Mas mesmo assim, um outro café em casa, 10 mulheres. E eu, querendo falar, né? Já querendo ser, falar uma mensagem. Olha, mulheres, isso e aquilo. Só que eu deixei aquilo ali por muito tempo. Por quê? Porque eu voltei para o mercado de trabalho, como eu falei para você ali, que eu troquei as propostas pelo propósito, porque Deus já tinha me pedido, fique em casa, cuide da casa. E aí você vai decidir e eu vou te mostrar qual é o teu propósito, a tua missão. Eu voltei a trabalhar, fui trabalhar como gerente comercial numa clínica de depilação a laser, no nosso nicho mesmo, né? De fisioterapia. Então, fiquei lá mais um ano nessa clínica. E aí, quando eu resolvi sair, porque eu pedi a conta, saí do trabalho, e aí veio a pandemia. Eu cumpri lá o aviso até o dia 20, que foi onde teve o decreto de 2020, e fiquei em casa. Falei, pronto, agora eu vou obedecer, né? Eu falei, eu vou ficar em casa, vou cuidar da minha casa, dos meus filhos, e quando vir o meu propósito, eu vou cumprir. E continuei nas redes sociais. Nesse meio tempo, quando eu comecei a ficar em casa, eu me reinventei. De fisioterapeuta, eu comecei a costurar do zero. Porque em casa, eu comecei a olhar a minha casa, cada cantinho, e observar, eu quero fazer isso, quero cuidar daquilo. E eu comecei a costurar do zero, aquelas bases de suplá, MDF, guardanapos e tudo mais. E comecei a vender aquilo ali, e mostrar dicas da casa, isso e aquilo. Mais uma vez, eu fui e troquei as propostas pelo propósito. No final do ano passado, os nossos encontros continuaram, mas só entre nós três. E eu tinha aquilo ardendo no meu coração, só que a gente foi deixando. E quando eu digo que eu troquei as propostas,
aspas, pelo propósito, mais uma vez, foi quando surgiu a oportunidade, digamos assim, de eu abrir uma franquia nessa mesma clínica onde eu fui gerente comercial. O cara eu tô arrendando as lojas, porque com a pandemia, infelizmente, né, mudou todo, né, para todo mundo e tal. E eu falei, vou, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. Eu já trabalhei com esse nicho, eu gosto de vender, eu sempre gostei de vender, então vamos lá. E eu fui, só que não era aquilo, sabe? Enquanto você tá lá trabalhando e, meu Deus, esse não é meu propósito, eu tô aqui, não é o que eu quero, entendeu? O meu negócio é falar para as mulheres, falar para as pessoas e tudo bem, ali eu atendia muitas mulheres, só que não era o que realmente estava ardendo em meu coração. E eu larguei aquilo ali novamente, entreguei, não fiquei com a franquia, fiquei lá 68 dias. Então, quando eu voltei lá, resolvi não atuar mais na franquia, eu voltei e falei, e agora, né? Eu perdi várias encomendas da costura, porque final do ano, Natal, perdi várias clientes. Falei, e agora o que eu faço da minha vida? E, inclusive, eu participei de uma palestra uma vez, da DVB, e uma palestrante lá, não me recordo o nome agora, e ela falou, gente, a gente trabalha em tantos lugares, a gente representa tantas marcas, e o nosso nome, a gente não, digamos assim, a gente não trabalha a nossa imagem, o nosso nome, e aquilo ficou marcado para mim. Eu falei, então, a partir de hoje, eu vou fazer o meu nome, entendeu? Eu vou contar a minha história, vou escrever a minha história. E aí foi onde eu comecei a me posicionar na minha rede social, porque essa da costura, eu tinha criado um outro Instagram com o nome lá e tal, que eu tenho até hoje, mas eu comecei a me posicionar na minha rede social, fazendo lives do meu jeito e tal, fazendo as lives. E aí surgiu o movimento, né? Reage Mulher. Ela fazendo treino de hipopressivo. E eu descobri que estava com endometriose. E aí tendo muito inchaço, muito edema e tal. Ela falou, o que você acha? Vamos fazer o hipopressivo e tudo mais. Eu até estou pensando em fazer umas lives. Ela comentou comigo. Dela bem assim, eu falei, se você quiser, eu faço com você, né? As lives. Então vamos fazer. Pronto, fechou, vamos fazer uma live. Eu falei, eu trago uma mensagem, já que eu gosto de trazer uma mensagem para mulheres e tudo mais. E ela se propôs a fazer um treino, né, digamos, rápido, digamos assim. E aí começou a live. O intuito era as lives. Aí eu falei, mas a gente já tem que dar um nome para esse movimento. Aí ela falou, vamos pensar no nome. Começamos a falar alguns nomes. Ela falou, Reage Mulher. Eu falei, nossa, legal esse nome, Reage Mulher. E aí a gente começou a fazer as lives nos nossos perfis pessoais. Toda segunda-feira, 8h17 da manhã. Eu trazia uma mensagem, a gente ressaltava autocuidado, cuidar da mente, corpo, alma, espírito. E fazendo um treino, né, para comer. E todo mundo celebra a sexta-feira. Sextou, uhul! E a gente falou, não, nós vamos ser diferentes, vamos fazer na segunda. Que a gente chega, uhul! Festejando a segunda-feira. E mais uma semana, né? Mais uma semana, vamos lá, com gratidão, com animação, com empolgação, ativação, o que for, né, preciso. E aí começou esse intuito aí, esse movimento. A gente criou a página do Reage Mulher. Eu falei, e o que você acha? Vamos fazer um movimento, vamos gerar já um encontro presencial, já que liberou, né, pós-pandemia. As pessoas precisam desse contato, digamos assim. E há um mês atrás, as lives começaram o quê? Uns 3 meses? Uns 3 meses, mais ou menos. Uhum. E aí, há um mês atrás, nós marcamos o primeiro encontro. E eu estou imensamente feliz que tem já, né, tem 20 e poucas mulheres estarão conosco lá no sábado. E o intuito desse movimento é o quê? É realmente reagir, né? Por exemplo, assim, o pessoal fala aí, né, no mundo secular, reage mulher, coloca um cropped. Eu falo, o cropped, se fosse a solução, a gente estaria feito. Colocaria o cropped, estaria tudo resolvido. Só que não, né, o reagir é algo que vai muito além. Para mim, reagir, é levantar da cama. Reagir é realizar os meus sonhos. Reagir é empreender, tirar o meu sonho do papel. Então, reagir vai muito além, porque para mim pode ser algo, para você pode ser outra resposta, para outra pessoa outra resposta. Então, o reagir ele é muito expansivo. E aí foi onde a gente, vamos ajudar essas mulheres a reagirem. Entendeu? Então, a gente traz uma palavra motivacional, ativacional, para despertar realmente essas mulheres. Então, nós falamos, 2 mulheres, 2 corações e um só propósito. Levantar outras mulheres, acionar outras mulheres. Assim como eu estava, digamos assim, escondida, não sabia qual era o meu propósito, passei por toda essa transição. Eu digo que eu precisei passar por tudo isso para entender realmente qual era a minha missão, o meu propósito, né, de vida.
E como eu descobri, eu falo, não posso ficar só para mim, eu tenho que passar para outras mulheres. Tem tantas mulheres escondidas que não sabem por que vieram, não sabem qual é o seu verdadeiro propósito de vida. Então, eu falei, então, vamos erguer outras mulheres e mostrar que sim, que juntas nós somos fortes, que nós todas não somos iguais. Mas só que também nós não somos rivais, a gente pode lutar, a gente pode, né, correr atrás dos nossos objetivos e uma incentivando e ajudando as outras. Então... Uma coisa que eu sempre falo, algumas pessoas dizem assim, mulheres são rivais, uma mulher se arruma para outra mulher. É ridículo quem criou isso. Porque primeiro que a gente vem de uma mulher, né? Seja homem, seja mulher, a gente nasce de uma mulher. Quem que a gente ama primeiro? É uma mulher. Exatamente. Né? Seja o homem ou seja a mulher, você ama primeiro uma mulher. Então, eu digo assim que quem criou isso não pode manter. Então, esses movimentos, isso que acontece, vem para quebrar essas maldições. Sim. Porque isso é uma maldição, porque atrapalha, gera rivalidade, competição, isso não é bom. Né? Exatamente. Me conte um pouquinho você. Me fale, você criou o nome, deu a ideia junto com ela do Reage Mulher? Sim. Diante, né, dessas coisas que a Tati falou, vindo para o meu lado, o que eu via muito, né, trabalhando na área da saúde, trabalhando com mulheres, principalmente, que o meu público maior é esse, eu comecei a perceber isso também. Falei, nossa, como as mulheres estão se sentindo, assim, deixadas, né, de lado, como que elas estão com a autoestima baixa. Então, muitas vezes elas chegavam para fazer um procedimento comigo, mas se tornava além, né, daquilo. A gente se torna psicóloga também, né, das mulheres. E então eu fui notando isso, né? Eu falei, nossa, o cuidado com a saúde, principalmente com a pandemia, as mulheres foram se deixando mesmo, né? E tomando conta, depressão, outras coisas, né? E então eu falei, onde eu poderia entrar ali para ajudar? Então, foi aonde que a gente resolveu se unir. Além do amor por pessoas, por mulheres, por relacionamentos, né? Esses cafés, eles surgiram ali para a gente se ajudar também umas às outras, porque a gente estava em fases diferentes e a gente se sentia exatamente assim. Falar, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu estou perdendo minha identidade, eu estou perdendo minha autoestima. E uma começou a ajudar a outra. Então, além do café, de comer, digamos ali, uma estava sendo um apoio para a outra. Então, olhando pelas clientes, por nós mesmas ali, com a pandemia, acho que muitas pessoas passaram por muitos desafios, né? Então, surgiu isso, né? Eu falei, nossa, eu posso entrar ali, ajudar essas mulheres a levantar a autoestima, melhorar a sua saúde de alguma forma, né? Incentivar. Até eu nunca fui assim de muito redes sociais, né? E isso ainda é um desafio para mim, inclusive estar aqui também é um desafio. Mas eu tenho a impulsionadora aqui, que ela tem me ajudado muito nisso. Então, a gente até chegou a fazer, né, uma live de treinos com o nome Movimente-se, na época da pandemia. Porque, além de ter que parar, né, toda a vida ali com a pandemia, as pessoas estavam se deixando, ficando mais sedentárias, né? Então, a gente passava alguns treinos ali e paramos no meio do caminho e agora resolvemos voltar com tudo. Eu falei, não, esse é para fazer acontecer mesmo, né? Então, foi onde que juntou os propósitos. Elas de acionar, de ajudar as mulheres a encontrar suas identidades, né? E eu de trabalhar essa parte da saúde. Vamos se cuidar, vamos cuidar da alimentação, vamos se exercitar, vamos cuidar da sua autoestima, né? Que seja, às vezes, passar um batom, mas está se cuidando, o seu autocuidado, protetor solar, pega no pé da mulherada. Então, assim, juntou isso. Então, eu falei, aonde que a gente entraria? Vamos ajudar essa mulherada a reagir. Que seja sair do zero, mas começar com uma atividade física, fazer algo ali para se movimentar mesmo, né? A nossa vida tem que estar em movimento. A pandemia, o que eu mais senti, no caso, eu ganhei o meu último filho em maio. A pandemia começou em março. Ou seja, meu filho nasceu na extrema pandemia. Então, foi muito complicado, porque era tudo muito novo, era tudo muito, muito louco, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas eu trabalho no ramo alimentício também, tenho as lojas da Lu de Lu. E eu falei, eu não parei um dia sequer.
Ou seja, a pandemia, no meu caso, ela só me trouxe mais trabalho. Sim. Porque o pessoal, o que o pessoal fazia? Pedia comida, pedia comida, pedia comida. E eu falava assim, é muito bom comer um bolo que a Ludelu mandou aqui de milho para nós, que nós vamos comer depois. Mas você precisa gastar, você precisa queimar isso, e as pessoas só comiam. E a época que ficou fechado as academias, o que eu fiz? Foi a época que eu mais andei de bicicleta. Eu troquei o carro, era bicicleta. Tanto que quando acabou a pandemia, não tinha bem acabado ainda, né? Porque foi o ano passado, em maio do ano passado, eu subi a Serra do Rio do Rastro de bicicleta. Desci e subi. Uau. E isso foi o quê? Foi efeito da pandemia, porque eu não tinha nem bicicleta antes da pandemia. Porque eu não podia ir para academia, eu não podia correr, eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eu achei o refúgio na bicicleta. Só que muitas mulheres acham que não é possível. Exatamente. Elas não acham essa saída, elas precisam ter alguma coisa que impulsione. E o projeto de vocês vem embagar exatamente nisso. Isso, essa é a ideia, porque muitas se deixaram mesmo, né? Se deixaram de lado. E a gente sabe, né, que unidas a gente consegue, né, ajudar umas às outras. Então, esse é o intuito da nossa live nas segundas-feiras. A gente traz essa palavra, vamos começar a semana agradecendo. Vamos começar a semana fazendo diferente, a gente coloca uma música animada, vamos começar a semana dançando, vamos fazer algo por nós, né? Bons pensamentos positivos, pensando que vai dar certo e com o nosso autocuidado, estimulando isso, né? Porque a partir do momento que tem que sair do zero. Saiu do zero, aí, né, vai dando os outros passos ali, vai buscando ter essa disciplina. Sim. Igual você falou, não tinha nem bicicleta, né? Você saiu dali, né? Então, já até desceu lá a serra, né? Então... É um passinho de cada vez. Exatamente. A nossa ideia na segunda-feira, né, é essa. Vamos estimular isso. Continua as lives toda segunda-feira de A gente manhã. faz as segundas-feiras no perfil daí do Reage Mulher, né? As lives. Então, se o pessoal procurar lá, Reage Mulher... Isso, ele tá como ei.reagemulher. Eu não consegui o nickname lá, Reage Mulher. Então tá ei.reagemulher. Toda segunda-feira. 8h17 da manhã. E a ideia do nome foi exatamente isso, né? Complementando o que a Tati falou. Além de pôr um cropped, né? A gente precisa reagir, a gente precisa entender que sim, tem futuro, tem esperança, a gente precisa fazer isso acontecer. E tem que começar por nós, né? Não adianta, às vezes, a gente quer mudar o mundo se a gente não consegue sair daquele lugar, mudar a gente mesma, né? Então, começar por nós. A ideia foi essa, Reage Mulher. E daí, com isso, juntamos a parte dos encontros, porque a mulher tem tempo para tudo, né? Cuidar da família, do marido, da casa, e às vezes ela não tira um tempo para ela, né? Então, a ideia do encontro é essa, tira um momento para você, sabe? Interage um pouco, né? Tem muitas mulheres que acabam perdendo um pouco da sua singularidade, né? Agora eu só vivo pro meu filho, né? Nada contra isso jamais, eu só vivo pro meu marido, não é isso. Mas e você, né? E você, aonde que às vezes acaba se perdendo ali? Então, nossa ideia é essa. Eu gosto bastante de toda vez que a gente tem uma entrevista, cada pessoa é única, né? Sim. Mas a gente fala muito sobre mulher. Eu entrevisto homens também, empreendedores, empresários. Mas a mulher, ela tem uma coisa que... Hoje a gente falou sobre isso numa gravação, que ela acalenta, ela é amor. Eu não consigo imaginar uma casa onde tem a mãe, e a mãe, se ela não for curada, se ela não for uma mulher que ela esteja resolvida, ela consiga cuidar de um marido e de um filho. Sim. Porque se ela estiver doente, pode ser espiritualmente, pode ser pela saúde, fisicamente, enfim. Se ela estiver doente em qualquer aspecto, como que um doente cuida de alguém saudável? Então, na minha percepção, essa mulher, ela estando curada, ela estando bem resolvida, ela estando feliz, ela vai evitar antidepressivo, remédios, tantas coisas que acontecem, ela vai cuidar tão bem da família, porque ela vai saber aonde ela se posiciona, o que vai fazer a família feliz, porque a felicidade dela vai transbordar nos filhos, vai transbordar no marido. Né? Então, você veja como, às vezes, a gente olha de fora, é algo assim, simples.
Mas cada ser humano tem lá dentro do seu coração o pontinho que às vezes para um familiar ela não vai falar. Mas talvez num movimento desse, vendo uma história parecida ou pior ou melhor que a dela, ela vai se transformar. Vai se abrir. Né? Então é muito importante esses movimentos. E eu creio e eu acredito muito que cada vez mais a internet vai aproximar. A gente vai ter os encontros presenciais, com certeza, isso é necessário, o calor humano, sim, mas a internet, o digital hoje, eu também me posiciono há pouco tempo no digital, mas eu digo assim que é um mundo que encanta, né? Sim. Quem não tá ainda, ó, vou deixar uma aqui, ó. Quem não tá, venha conhecer. Eu tô na agência de Juim aqui, meu patrocinador do Lucast, venha conhecer, falar com ele que ele tem todos os planos para quem quer começar, para quem já tá. Gente, vale a pena. É muito legal. A gente começou com perguntas para mulheres. O que é reagir para você? E a gente se surpreendeu, né? Com as respostas, assim, daquelas mulheres. E é lógico que a gente começou isso aí, né? Como eu falei para vocês, que o projeto é novo. Mas é lindo de ver a resposta delas, porque, como eu falei, cada uma tem uma maneira de reagir. Ah, você tem um impacto, como que você reage? Eu posso reagir friamente, você pode responder mais, digamos assim, né, calorosamente. Então, cada pessoa tem uma reação. E aí, quando você fala, que nem você comentou ali da casa e tudo mais, e foi aí que eu comecei a perceber realmente o poder do relacionamento, porque eu não tinha tempo para nada, eu me via assim, eu saía cedo de casa e voltava à noite. Então, eu só levava meus filhos para a escola, voltava e colocava eles para dormir. E aí, eu ficando em casa na pandemia, eu sempre sonhei em ter uma casa e isso. E enquanto eu estava no trabalho, que eu tive essas crises de identidade, eu digo crises, eu estava no trabalho e eu pensava, meu Deus, o meu cesto está cheio de roupa, eu tenho isso para fazer, eu poderia abrir a minha casa. E quando eu fiquei em casa, eu tive essa oportunidade de olhar cada cantinho. O amor pela mesa posta. Antes a gente só sentava, vamos comer rapidinho e, sabe, sempre na pressa. Então, com isso, o amar pelo servir, né? Eu falo assim, eu comecei a amar a servir a minha família, a arrumar a mesa todos os dias. Então, eu tinha aquilo ali dentro de mim. E os nossos cafés começou a despertar em outras mulheres, porque quando nós postava só nosso, era como se fosse assim, um passeio de amigas. Gente, hoje eu tô indo para mais um encontro, vou encher meu tanque emocional. O que é isso, encher o tanque emocional? Eu também quero. Então, assim, é fazer algo que a gente gosta, fazer algo que a gente se sinta bem. E como você comentou ali, mulheres vêm. Eu lembro de um exemplo, né, quando fiz o café na minha casa. Eu fiz a mesa posta e eu fiz do meu jeito, simples. Eu não tinha, na época, ainda esse projeto dos guardanapos e tal. E eu fiz a mesa posta e fiz os guardanapinhos de papel, dobradura. E dei um chocolatinho, deixei um bilhetinho para cada menina, né, que ia participar ali. E, gente, foi emocionante. Uma das meninas que foi, ela chegou, ela viu o bilhetinho e o chocolate e a dobradura em formato de coração. A menina chorou ali, tipo, o papelzinho, você é amada. Você é preciosa. Obrigada pela sua amizade. Obrigado por você estar aqui. Então, você vê que muitas vezes você fala, eu não tenho que contribuir, eu não tenho que ajudar. Mas uma palavra que eu escrevi, falar real para vocês, foi no negocinho de brigadeiro, aqueles negocinhos que eu fechei, deixei ali na mesa, arrumei do meu jeito. E aquilo ali impactou a vida dela. E eu falei, gente, se eu impactei uma vida de uma pessoa próxima, eu também posso impactar a vida de outras mulheres. Né? Sim. Na verdade, assim, você falando, me veio muito claro aqui uma frase. Hoje eu não estou muito boa, né? A voz não está colaborando, mas eu não consigo não falar. Quando a gente passa a entender que a gente tem que usar coisas e não pessoas, você entende que tudo que você vai fazer, você não precisa de coisas, mas sim de pessoas. Então, esse bilhetinho que você fez foi um bilhetinho do teu coração. Só que esse bilhete transbordou na vida da outra pessoa que não estava esperando. E eu garanto que você pode servir um café simples. Um café com leite simples ali, que não vai impactar tanto como o que você fez do teu coração para aquela pessoa. Sim. E aí eu falei, isso é que nem a mesa, né? É o que eu ressaltava, eu mandava bilhetinho para as pessoas. É isso, é honrar, é servir, é demonstrar amor. Então, dos nossos cafés, o poder do relacionamento, surgiu tudo isso aí. E eu falei, é isso aí. A gente tem que realmente reunir mulheres.
E não só, é lógico que não é todo momento que a gente vai poder estar juntas, mas aproveitando a oportunidade de ter liberado tudo aí, eu falei, por que não? E aí você falou sobre colocar os pés, né? Vou falar mais uma ali. Eu falei, quando a gente se reuniu ali, eu falei, gente, será que alguém vai no nosso encontro? Eu falei assim, a gente vai marcar um encontro, será que vai se inscrever alguém no encontro? E no local precisava, olha, vocês têm que ter um mínimo de pessoas. Então, o mínimo é 10 pessoas. Falei, não, vamos lá, vamos colocar 10 pessoas. Mas o medo batia. Falei, acho que não sei se vai ter 10 mulheres para se inscrever. Se não tiver, eu levo minha mãe, você leva tua mãe, chama lá aquelas bestes, né? E fala, e vamos. E a gente colocou o pé, entendeu? Eu falo assim, a gente coloca o pé e Deus dá o chão. Então, muitas vezes a gente fica naquela, eu não sei se vai ter ou não as pessoas, mas se a gente nunca se propor a fazer, a gente não sabe se vai ter o resultado. Então, a gente coloca o pé, Deus dá o chão e Deus move. É lógico que a gente tem que ter o nosso esforço também, né? Eu falo, não é só, eu vou fazer e pronto, acabou. Coloca o esforço, coloca sua dedicação, mostra o porquê você tá ali, o que você quer, né, atrair. Não é só um cafezinho, digamos assim, é para aprendizado, informação, é para trazer network, porque querendo ou não, a gente se relaciona com outras pessoas e o network, abre as portas para a gente, né? Então, é transformação. Então, é tudo isso, né? Digamos assim, esse movimento do Reage Mulher. O network, na verdade, a palavra network, né? Ser interessante sem ser interesseiro. Quando a pessoa verdadeiramente vai fazer um network, as coisas acontecem. Quando a pessoa vai somente com interesse, não vai para frente. Não dá certo. Não adianta. Eu conheço vários casos, eu tenho vivenciado várias situações que quando o network realmente é feito, as coisas acontecem muito rápido. E eu tenho certeza que sábado vocês vão voltar aqui e contar muita coisa ainda. Com certeza. Ixi, já surgiram. Para quem tava, né? Será que eu vou ter alguma coisa para falar? Eu falo bem assim. A gente já surge ideias, né? E projetos na cabeça da gente. O dia que ela me mandou a mensagem, mandando o perfil de vocês e tal. Então não sei bem ainda, porque eu tô escrevendo um livro, ela nem falou do livro ainda, né? Não deu nem tempo ainda, já tá acabando daqui um pouco a hora e ainda tem coisa pra falar. Viu? Falei que ia dar uns 3 podcasts. Ela falou, se vocês quiserem fazer 2 horas, eu pensei, meu Deus, 1 hora eu já... O quê, né? Eu falei pra ela, quer fazer as 2 horas? Não vai dar, não é muito tempo, 1 hora, agora ela vai dizer é pouco tempo. Conta você agora mais um pouquinho também desse encontro de sábado, qual é a expectativa, esse Reage Mulher, tô sabendo, aí um passarinho me contou que 20 e poucas mulheres já estão inscritas, até lá acho que vai dar umas 50, hein? Opa! É o nosso desejo. Aonde que vai ser o encontro? Vai ser lá no Boqueirão, num local chamado Tintim Produções. Então, lá vai, né, é um local bem gostoso, é tipo uma chácara, né, assim, eles deixam bem lindinho, bem mulher, assim, sabe? Mesa posta, tudo certinho. Tudo decoradinho ali pra mulherada. Eu fico doida pra ir só de pensar. Amada, muito Está amada. convidada já para o nosso encontro. Com certeza. Eu tenho que ir pro Rio de Janeiro, tenho que ir pra São Paulo, tenho que ir pro Boqueirão, a minha agenda... A agenda tá cheia, né? Que bom. E assim, a expectativa é grande, né? A gente quer realmente ajudar essa mulherada a reagir, a gente, né? Começar por nós, né? Nós já estamos colocando o pé, como a Tati falou, né? Então, unir mesmo, sabe? A mulherada entender que elas são únicas, são especiais e que cada uma pode contribuir com alguma coisa. Elas não estão sozinhas e elas não perderam o seu valor, sabe? Então, a expectativa é essa. Elas compreenderem que, sim, elas são amadas, são valorizadas e que elas têm muito a contribuir, né? Não desistam, reajam. Essa é a ideia. E, de repente, lá, nessa conversa, nesse lugar que na minha cabeça eu já estou imaginando aqui, tudo mimoso, tudo lindo... colocamos o Lucast à disposição. Se vocês quiserem falar em nome da Lucast, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para ajudar empreendedores, empreendedoras, porque eu garanto que nesse movimento vai ter muita mulher querendo falar. Sim. Vai ter muita mulher que vai ouvir, vai ver vocês depois nessa gravação e vai dizer, eu quero ir lá falar porque o meu sonho é esse, o meu sonho, sabe? Então é importante a gente levar todas essas disponibilidades que a gente tem, porque o movimento só cresce. Sim. Unidas nós somos mais fortes, né? Unidas a gente chega mais longe,
nós mostramos que sim, todas podem. Eu tenho um objetivo, eu posso, eu consigo. Então, se você colocar, eu vou colocar um propósito naquilo ali, vou determinar as regras e vou fazer até alcançar. Então, nada é impossível, né? Tudo que você quiser fazer nessa vida, você consegue. É lógico que você vai estabelecer metas e vai correr atrás do seu objetivo. Então, a gente iniciou ali, né, com aquele medo, mas vamos fazer. E se não tiver, a gente arruma as 10, fazemos, é só o primeiro, né? Eu digo assim, é só o primeiro de muitos que ainda virão. E a gente começou assim, para muitos, às vezes, será que elas estão preparadas, né? Estão prontas já para estar aí fazendo um movimento desse, que nem muitas pessoas, o que é? Sobre o que é esse movimento? O que vocês vão falar lá? Nossa, agora são palestrantes. Falei, gente, elas querem saber tudo e a gente não deu ainda todos os detalhes do que vai acontecer lá no dia. Mas, para mim, isso, sabe, tirar do papel. Eu até vou citar aqui um pouco. Eu estou escrevendo um e-book eu comecei com o nome Largando a Procrastinação. Aí eu falei bem assim, depois de largando, vencendo a procrastinação. Porque largar, você larga, daqui a um pouco você pega de novo. Entendeu? Então, eu vi que eu não estava largando a procrastinação. Eu fui deixando por muito tempo. Inclusive, a Eli, eu contei para ela. Falei, olha, Deus me deu em sonho para me escrever um livro. Há quantos anos? E esse livro nunca saiu do papel. Daí, esse e-book surgiu do quê? Eu comecei um grupo. Eu postei nas redes sociais, falei, fazendo exercício e tal, caminhando de bicicleta. E eu falei, gente, eu procrastino demais, eu começo as coisas, não termino e tudo mais, uma dor que era minha. E deixei uma caixinha de perguntas. E aí, você também tem dificuldade em procrastinar? E aí foi aonde mulheres se identificaram e falaram assim, falaram, eu também procrastino e tal. Mas uma delas foi o que mexeu comigo, falou, nossa, eu procrastino demais, eu não sei o que fazer, me ajuda. E aquilo ali tocou em mim, eu falei, meu Deus, não é só eu, entendeu? Tipo, eu preciso ajudar. Aí eu me propus a fazer um grupo no WhatsApp e eu não tinha nada, mas eu falei assim, olha, eu vou estudar sobre isso e vou ensinar vocês. Eu aprendo e ensino. E aí foi aonde mas por causa de uma pessoa. Daí eu criei o grupo e na época lá entrou, acho que foi 10 ou 11 mulheres no grupo do WhatsApp. E eu falei, então é assim, a gente vai largar a procrastinação em 7 dias, vamos fazer um desafio. E eu fui estudar sobre isso, ver sobre a procrastinação. E eu fui falando nesse grupo do WhatsApp para essas meninas e tudo mais. No segundo dia do desafio que eu estava fazendo ali, eu já pensei em desistir, entendeu? Olha, procrastinação, eu já, meu Deus, o que eu fui fazer? Entendeu? Eu fui me enfiar nisso daí. E daí uma menina manda eu falando, quem sou eu, né? O segundo dia lá eu estava falando quem eu sou. E aí eu falei, eu sou filha de Deus, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou isso e aquilo. É sobre ser e não sobre ter, né? Contei um pouco da minha história e tal. E de repente uma menina manda, né? Uma menina que eu conhecia de muito tempo mandou ali. Ela falou assim, eu sofri um acidente, eu tenho raiva de Deus, eu fico questionando a Deus porque eu fiquei tetraplégica e tudo mais. Eu falei, gente, depois do testemunho dessa menina, a gente não precisava nem continuar mais largando a procrastinação. Mas, enfim, eu me propus aos 7 dias do desafio, cumpri aquilo ali com aquelas mulheres. E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu mudei a minha visão, porque eu fui atrás sobre procrastinação para ensinar para aquelas mulheres. E eu falei, gente, vai sair isso aqui, não vai ficar só nesses áudios, no que eu contribuí para essas mulheres e os testemunhos que elas passaram ali. Eu falei, eu vou escrever um e-book. Aí eu comecei com o nome Largando. Eu falei, não, você larga, daqui a um pouco você pega de novo. Daí é vencendo a procrastinação. Eu falei bem assim, vencendo, mas uma hora você vence, outro dia você perde, né? Hoje eu não tô afim, não vou fazer. E aí, resumindo a história toda, agora ele é eliminando acabou. Por quê? Porque eliminando não volta mais. Você eliminou, pronto. Acabou. E o intuito de lançar esse e-book, eu falo assim, eu poderia simplesmente pegar e dar esse e-book para todo mundo, né? Mas só que muitas vezes coisas que a gente dá, as pessoas não valorizam. Então, o meu intuito é o quê? É lançar esse e-book o quanto antes e colocar um valor simbólico, mas para contribuir na vida de outras pessoas. Sim. E tudo que transformou na minha vida e na vida dessas 10 mulheres que estavam ali no grupo, que possa transformar outras vidas também. Por quê? Porque esse movimento sair do papel, que eu estava lá desde 2019, ardendo em meu coração, eu parei de procrastinar para a gente começar a fazer esse movimento. Para mim, escrever esse e-book já está escrito, agora é só a questão de editar ali, né? De edição e tudo mais, capa, que eu não sei nem fazer, mas enfim. Eliminar, né, a procrastinação.
Então, a gente precisa tomar uma atitude. Eu decido, né, eliminar, eu decido fazer isso. Então, foi uma decisão que eu tomei. Eu vou fazer um movimento, eu vou falar para mulheres, eu vou escrever. E aí é onde as coisas começaram a fluir e sair do papel e realmente serem concretizadas, né? Quando você toma a decisão que você vai fazer, tudo tem um preço. Mas você decidiu o que você vai fazer. Então, não importa o preço que você vai pagar, o que você vai passar. Você decidiu o que você vai fazer e você vai fazer. Então, essa primeira decisão foi quando você decidiu. Eu vou fazer um grupo, vou fazer um desafio de 7 dias, vou ajudar. Pronto, está decidido. Qual caminho Deus vai te dirigir, vai te levar? Às vezes você pensa que você vai fazer esse encontro de sábado, vocês. Vai ter 30 pessoas. Daqui um pouco vocês estão fazendo com 200, com 300. A gente nunca sabe aonde a gente vai. Mas o importante é saber que você vai fazer. E a excelência de você fazer para 1.000 pessoas ou para uma tem que ser a mesma. A mesma. Quando você for fazer algo que você coloque 1.000 pessoas, se você impactar uma vida, você já ganhou. Então, esse pensamento, toda pessoa que é grande, ela nunca pode esquecer que ela foi pequena. Começou do zero, né? Então, eu sempre falo isso é muito importante. A partir do momento que você não perde a tua essência, que você valoriza uma pessoa, você vai ter 1 milhão. Sim, a gente até brinca assim, né? A gente criou o nosso grupinho lá e cada mulher que se inscrevia, a gente vibrava. Entrou uma inscrição pagante. Uhul, mais uma! E até hoje, ontem entrou uma, uhul, mais uma. Então, comemorando, né? Eu falo muito sobre isso nas nossas lives, que a gente deve comemorar os micro resultados. Então, se entrou uma vida importa. Então, assim, entrou aquela mulher, para mim, ela é, digamos assim, importante quanto todas as outras. Sim. Então, realmente, isso faz todo sentido. E é um lema, né? Eu levo para minha vida. Eu falo assim, comemore. Eu sou muito repetitiva, né? Eu falo, comemore os micro-resultados. Isso. Hoje mesmo, né? Eu falei lá sobre autodisciplina, sobre foco. Falava, gente, comemore os micro-resultados. Entendeu? Você impõe as regras ali, o que você vai fazer. As regras podem ser quebradas, mas os princípios não, né? Então, comemore tudo que você cumpre. Comemore, nem que seja uma mínima coisa. Talvez poderia esperar que viesse 50, 100 mulheres, mas não. A gente vai honrar aquelas 20 que estão ali com a gente, 20 e poucas mulheres que estarão ali com a gente, e como se fosse menos ou mais, a gente vai fazer com a mesma excelência, né? Com o mesmo amor. Exatamente. E a questão também ali do encontro, né? Que você comentou da expectativa. Pensando, né? Se uma mulher começar a mudar a sua forma de enxergar, tirar os sonhos do papel. Se uma mulher começar, porque a gente tem essa tendência muitas vezes a dar desculpas, né? A gente quer os resultados, mas a gente não se posiciona, né? Então, se uma começar a se posicionar, eu preciso emagrecer, eu preciso me cuidar mais, uma mulher, já valeu todo o esforço, já valeu tudo que a gente tá buscando aí, né, Tati? Então, já valeu a pena, né? Eu vou falar para vocês, eu sempre falo isso também nos podcasts, não em todos, mas sempre que dá certa a conexão, que cada um que vem aqui faz parte da minha história. Porque o Lucast surgiu no meu coração e eu queria fazer esse trabalho, eu desejava fazer esse trabalho, mas sozinha eu não ia conseguir. E quando eu me propus a tirar o investimento, a tirar o meu tempo, muitas vezes eu deixo tudo que eu estou fazendo lá, tem que fazer uma gravação, vem alguém de fora. Gente, eu venho com tanta alegria. Hoje eu estou em várias gravações, eu não tenho voz. Eu falei, Deus, eu vou, nem que seja por mímica, mas eu vou. Quem estiver me ouvindo aí, tá? A minha voz não é essa, por favor, assista todos os episódios. E que bom que hoje as gravações são com pessoas que falam, que conversam, porque assim eu estou economizando. Mas é muito importante que vocês saibam que cada um que passa por aqui faz parte da minha história. E é uma história que o Lucast vai levar para a vida inteira. Eu não sei quantas pessoas vão assistir, vão ser impactadas. Eu sempre falo que o céu é o limite. Então, eu digo para vocês que eu tenho muitos sonhos. E o meu sonho é estar hoje aqui com vocês, amanhã com outras pessoas, talvez ir para o Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York. Eu não sei onde Deus vai me levar. Mas todos aqueles que passaram por aqui fazem parte da minha história. Então, você veja como que eu sou muito privilegiada. Nossa, toda vez que eu lembro, que eu vejo
cada história é única. Você pode ser o mesmo ramo, pode ser, é única. E cada pessoa que vem, eu fico em casa depois, nossa, aquela pessoa falou tal coisa, mas isso faz parte da minha vida. E até o Thiago, da agência, esses dias, da Digiwin, falou para mim assim, Lu, cada podcast você conta um pedacinho da tua história. É uma caixinha de surpresa, né? Falei, mas é que as pessoas vêm, começam a falar suas histórias, mas eu tenho algo em conexão com aquela pessoa e não tem como conter, você acaba expondo. Sim. Então, quando você se posiciona na internet, como foi o meu caso, quando surgiu o projeto do Lucast, eu sabia que a exposição da minha vida seria ao máximo. Mas eu falei, eu vou pagar o preço porque eu quero estar lá. Então, é o que vocês estão fazendo, vocês estão pagando o preço porque vocês querem estar lá. E essas pessoas que vão estar com você vão pagar o preço e é uma corrente. Sim. É uma corrente sem fim, né? Eu digo que é uma união que faz a força, que todas... E eu falo assim, e às vezes mulheres se inspiram. Ah, eu também posso ajudar outras pessoas. Esse é o intuito de a pessoa entender que, sim, a minha história pode impactar outras vidas, sim. Entendeu? Muitas vezes, assim, tem pessoas que falam, a gente fez uma especial de lives, né, aí no mês de maio com as mães. Convidamos algumas mamães lá, Inspiração, para participar conosco, né? E daí uma delas, mas eu não sei se a minha história é tão... Eu falei, não, toda história importa. A tua bagagem, a tua trajetória vai estimular, vai inspirar outras mães, ou até quem não é mãe, mas que vai se tornar, né? Eu falo assim que o melhor é você aprender, digamos assim, com os outros do que você acabar, né, errando, digamos assim. Então, você aprender com os outros é bem melhor do que você fazer aquilo ali. Então... Gente, foi maravilhoso, assim, essas lives, né? Com aquelas Sim. mães, a gente aprendeu tantas coisas e a gente vê, como você falou, a gente está vindo aqui e está agregando para a tua história. E é a mesma coisa, essas mulheres que estão vindo para a gente vai descobrindo cada história, sabe? Aquelas histórias vêm e se conectam, porque a gente conta um pouquinho da nossa história, que nem a gente fala, a gente convidou, uma delas, eu falo demais. Eu falo, não, você hoje está aí para falar mesmo, porque a gente também já fala demais. Então, hoje vocês são convidados, vocês estão aí para falar. E é maravilhoso, porque aquilo ali transforma vidas. E aí a gente recebe os feedbacks, né? Depois a gente recebeu de uma moça no hospital. Tô aqui no hospital. Uma outra fisioterapeuta, que é essa amiga que começou com a gente lá nos encontros, ela indicou o perfil de vocês. Olha, eu preciso reagir. Ela falou, como que eu faço para estar com vocês? Né? Gente, aquilo ali me emocionou, porque eu falei, gente, olha onde que chega a moça lá no hospital. Você está entendendo? E estava assistindo as nossas lives. Olha, eu quero muito estar com vocês. Isso aí, eu quero sentir essa vibe, né? Que vocês estão vivendo aí, que vocês estão, né? Digamos assim, animadas, estão motivadas. Eu preciso disso também. Então, eu falo assim, o céu é o limite, como você mesmo citou ali, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas, né? Você me fez lembrar de uma história. Tem uma vizinha, que é de uma das lojas. Eu conheço ela desde criança. Então, eu não vou citar o nome dela porque eu não pedi permissão. Mas ela casou, teve os filhos e o marido ficou acamado por 15 anos. E eu conheci o marido, né? E eu era criança, amiga do filho dela. E a gente brincava junto e via aquela pessoa. Então, 15 anos ele acamado, ela cuidando. Ela nunca trabalhou fora. Porque ela começou a cuidar dos filhos, o marido ficou acamado, ela tinha que cuidar do marido. Uma vida muito simples, muito sofrida, porque ela teve que cuidar de todos os filhos com um salário, né, da doença do marido. O marido faleceu, ela conheceu novamente mais um marido, né, conheceu, não teve filhos, ela já estava com mais idade. Ele morreu também. Isso. E ela me relatou essa semana que passou, que ela estava muito triste, que ela já não tinha mais vontade de viver. Hoje ela está com 80 anos, ela estava muito carente. E aí ela resolveu ir num encontro lá que fizeram para a terceira idade. E ela foi, porque a pandemia inteira ficou, e ela foi agora começo do ano. E ela encontrou também um senhor de 80 anos que também estava na mesma situação que ela, que estava sozinho e tal. Aí diz que os dois conversaram e falaram assim, ela fez a proposta para ele. Você tá sem onde morar, tá morando na casa de um filho? Tô. Vamos para minha casa. Você quer ser meu companheiro? Olha só. Você quer ser meu companheiro? Porque assim, eu já enterrei 2 maridos. Eu não quero enterrar o terceiro.
Desse jeito. Eu não quero enterrar o terceiro, mas eu quero viver. Eu não sei viver sozinha. Eu quero um companheiro para ir comigo na igreja. Eu quero um companheiro para me dar um copo d'água. E ela me contando aquilo e eu prestando atenção. Aí no final ela falou para mim assim, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Pensa que homem bondoso. E, nossa, eu tô tão feliz. Menina, parece que eu tenho 25 anos de novo. Gente, foi tão, sabe, assim, um relato tão lindo, tão lindo. E eu fiquei olhando aqui, eu falei, gente, olha a emoção dela viver a decisão que ela tomou. Você quer ir morar comigo? Você quer ser meu companheiro? E os dois andam para baixo e para cima no bairro. Todo dia vão lá comprar pãozinho na panificadora e param bater papo. E realmente, ela estava internada. Ela ficou, acho que, não sei quanto tempo internada, bem ruim. Aí depois ela saiu e resolveu ir nesse encontro. Pronto, sarou tudo. Então, olha como é importante o relacionamento. O poder do relacionamento. Exatamente. E não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade, porque esse é um outro mal, às vezes, nosso, né? Das mulheres, homens também, mas mulheres, eu acho que principalmente, que é o que a gente mais trabalha ali, a idade. Ai, pronto, não dá mais para mim, não posso mais. E vão desistindo, né? E essa história, né, fala tudo, né? 80 anos. Nossa, muito bom mesmo. Foi assim, foi semana passada que eu já conheço a história dela, mas semana passada ela veio conversar comigo, é propósito, né? Para eu contar para todo mundo. Ela veio falar comigo, gente, eu fiquei assim, sabe quando você para aquela caixinha de pergunta na tua cabeça e fica, gente, eu tenho que reclamar do quê? Sabe? Tipo, uma pessoa com 80 anos está com sede de viver, está com sede de fazer as coisas. E tem mulheres que estão desistindo aos 25, 30 anos. Estão deixando os medicamentos entrarem para dentro do corpo e estão esquecendo que isso não pode ser para sempre. Então, você veja a importância da gente falar, da gente se posicionar. É muito forte isso. Demais. Eu vou fazer um visita com ela, deixa para mim. Isso aí. Legal. Depois eu mando para vocês colocar na live lá. Isso mesmo. Muito bom. Me conte uma coisa. E-book já está a caminho, café já está mais do que engrenado. Você está esperando aí vir o bebezinho, ou 1 ou 2, 3, não sabemos, né? Vai que você acompanha ela, já vem 2 de uma vez. Olha, que desafio, hein? Estou à disposição. Deus. Mas é uma bênção também. Eu falo, é desafio, mas é uma bênção, né? Os filhos são a herança do Senhor. Eu falo que assim, não tem amor igual, entendeu? Eu digo assim que eu vivi aquela vida corrida e tal, e foi quando eu parei, né? Digamos assim, eu trabalhei durante 12 anos na fisioterapia, e foi por eles que eu resolvi parar. Eu estava entrando numa depressão, você falou de depressão ali, eu estava entrando numa depressão e muitas vezes pessoas chegaram a me perguntar, mas você está ainda entrando em depressão por causa dos filhos? Eu falo, não é por causa dos filhos, é porque eu não me dava conta. Eu me sentia tão sobrecarregada, digamos assim, e eu não dava conta de cuidar da casa, dos filhos, das finanças. Eu era aquela pessoa centralizadora que queria abraçar o mundo. E eu falei, não. Eu pedi tanto a Deus, né, meus filhos, então agora a minha casa, que eu tanto sonhei, então agora eu quero cuidar da casa, quero abrir as janelas, entendeu? Tipo, eu falo assim, eu quero abrir as janelas, quero cuidar dos meus filhos. E eu tive essa oportunidade, né? Deus deu, eu troquei muitas vezes as propostas pelo propósito, mas graças a Deus eu enxerguei, né, que o meu propósito é sim, é lógico que nós queremos alcançar mulheres, o meu objetivo, né, é alcançar mulheres, acionar mulheres, mas antes de tudo é a minha família, os meus filhos, o meu esposo, a minha casa, né? Eu falo que se você quer mudar o mundo, mas não mudou nem a sua casa, digamos assim. Então, primeiramente, eu quero fazer tudo pelos meus filhos, honrar, cuidar, servir os meus filhos e o meu esposo. E aí, depois, ajudar outras mulheres também. Que não interfira, digamos assim, o meu ministério, que é a minha família. Eu digo assim, o primeiro ministério é a família, né? E depois a gente pode, sim, contribuir com outras vidas, com outras pessoas, enfim. Sem perder a essência. Sem perder a essência. Isso é muito bom. E você? Nós estamos já na nossa hora ali, porque passa assim, né? Falei pra você que 1 hora era pouco. Era pouco, eu achando, não vai ter assunto pra falar. Tem muita. E eu queria perguntar um monte de coisa ainda, mas nós fazemos o próximo depois, quando tiver o e-book pronto, você volta. Sim, em breve. Em breve, isso mesmo. E você? Quais são as expectativas? Além do bebê, claro, né? Tem alguma coisa que você ainda tem em mente? Alguma coisa que você quer contar para nós, para dar uma chave de ouro aí para o nosso final? Então, eu tô nessa luta, assim, como tentante já há 6 anos. E a gente
sempre vem aquela, será que é? Será que não é, né? Mas tenho algo assim para falar, né? Às vezes mulheres que vão ouvir aqui passam por isso, não desistam. Se Deus falou para você que você vai ter teu filho, você vai ter teu filho. E a gente teve muitas assim complicações nesse período, né? A enfermidade do meu esposo, tive falecimento na família, só que isso é firme dentro do meu coração. Isso ninguém tira de mim. E muitas pessoas às vezes falam assim, nossa, ela tá fingindo. E como se isso estivesse no controle da gente, né? Mas não tá. Então, é isso, eu quero deixar essa mensagem aqui. Mulheres que estão tentando, não desistam. E eu sou assim, enquanto Deus não falar que, não, filha, você não vai ter, eu não vou desistir. Então, eu acho que essa é a mensagem principal, né, nesse sentido. O reagir para mim é isso. Todos os dias eu ser firme naquilo que eu acredito. E se Deus falou, vai acontecer. Ter fé acima de tudo, né? Fazer o que tiver que ser feito aqui nessa terra, mas jamais desistir do seu sonho, dos seus propósitos e reagir todos os dias. Ai, Deus, eu já tô chorando aqui, não tem como. Vou dizer para você também, reaja, não perca a sua essência, porque Deus sabe a hora de cada pessoa. Amém. Eu fui mãe aos 13 anos. Nossa, novíssima. Era um propósito meu? É lógico que não. Só que tudo dá graça. Exatamente. Então, Deus tem propósito nesse movimento. Eu tenho certeza que você está sendo curada para curar outras pessoas. Então, leve isso para a vida. Não se preocupe. O que for para ser, vai ser. E quando acontece as coisas de Deus, é tão grandioso que você entende o porquê demorou. Então, fica tranquilo. Tá bom? Obrigada. Meninas, eu vou encerrar chorando, não tem como, né? Quando fala de filho, de mãe, eu tenho 3 filhos, eu perdi um filho também, mas assim, ó, a gente sabe que tudo Deus faz e faz perfeito, né, da sua vontade, e eu tenho certeza que daqui para frente vocês vão colher muitas coisas boas. Foi um prazer receber vocês aqui, pena que é pouco tempo, mas na próxima eu vou ter voz e a gente vai conversar muita coisa, vai ter muita. Volta pra Quem contar. sabe você volta aqui contar novidade para nós. Com certeza. Olha, não sei não, hein? E eu desejo sucesso para vocês, que vocês tenham toda essa energia, que vocês não percam esse entusiasmo mesmo em ajudar dessa maneira que vocês fazem, vão encontrando o caminho, porque quantos milhões de pessoas, de mulheres estão aí precisando se reencontrar, precisando se desconstruir, precisando tantas coisas, e talvez agora é o momento de levantar tantas mulheres aí na nossa nação para fazer essas transformações, tá bom? Sucesso para vocês, Igualmente. Deus abençoe. Nós agradecemos E também. é com o coração muito grato, com os olhos cheios de lágrimas, que eu quero encerrar esse dia de hoje, tá bom? Gratidão. Obrigada. Deus abençoe, pessoal, muito obrigado. Mulheres que estão nos assistindo, maridos aí também que estão nessa batalha, ouviram a nossa conversa aqui. Gente, acompanhe o Lucast, porque cada dia, cada gravação é uma sensação diferente. Obrigada a todos os nossos patrocinadores, Agência de Juim, Camaleoa, enfim, todos os nossos patrocinadores. Eu não vou conseguir nem lembrar o nome de todos, porque realmente, gente, eu estou terminando hoje aqui com os olhos muito cheios. Deus abençoe. Beijo, fique com Deus.